Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais e principalmente nosso Instagram, @Papo Animado. Olá, eu sou Shelley Duval. Bem-vindos ao Teatro de Contos de Fadas. Durante séculos foram contadas histórias de mágicas e encantamento para os jovens de coração. Alguns dos seus atores, escritores e diretores favoritos juntaram-se para levar esses contos clássicos até vocês. Uns são engraçados, outros assustadores e outros românticos. Sentem-se, relaxem e aproveitem o conto desta noite. E lá vamos nós! Olá, meu nome é Shelley Duval. Bem-vindo ao Teatro dos Contos de Fada. Ah, mentira, é o Papo Animado e eu sou o Alan Wood. Tá começando mais um Papo Animado. Ah, eu tô gritando na cabeça de vocês, espero que sim. E tô aqui juntamente com ele, que não me abandona, Léo Francisco. E aí? Oi, amigo, tudo bom? Sua voz tá robotizada hoje. O que tá acontecendo com você por aí? Você tá com a vozinha de robô. Tá vendo muita televisão, série futurista? Como que tá as coisas por aí? É o Mephisto, é a WandaVision, sei lá, o Ultron que entrou na minha casa. Ah, desculpa, hein, galera, daqui a 2 minutos eu troco de fone. Mas aí, Léo, me conta. Vamos contar hoje. Hoje a gente vai contar hoje muitos contos de fadas pro pessoal que tá escutando aqui a gente hoje. Estamos comemorando o programa de número 60, isso mesmo, vocês estão aguentando a gente há mais de 60 episódios, que temos os relatórios matinais. E temos aquele episódio piloto número 00, que só a gente fez para poder complicar a nossa vida e a vida de vocês. Mas estamos aqui comemorando 60 episódios. E hoje a gente não vai falar de desenho animado porque a gente é rebelde, né, Alan? Exatamente. Esse episódio, gente, é mais um da série Ninguém Pediu, mas a gente vai fazer mesmo assim, tá, galera? Esse é mais um daquela série. Eu não sei se vocês lembram, mas a TV Cultura, vocês lembram dela? Quando alguém assistia? A TV Cultura maravilhosa nos rendeu vários desenhos animados e vários programas incríveis, icônicos. E tem gente que ficou marcado no nosso coração, não é mesmo? Muito antes da Disney, na estreia Once Upon a Time, em 2000, não sei lá quando, a Cultura já nos presenteava com um programa que nos dava aí contos de fada. Olha só, umas versões meio tonta, umas boas, umas que eu não quero nem citar, porque eu gostaria de esquecer, não é mesmo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Léo? A gente vai trazer um programa especial para você que foi criança na década de 80, o começo da década de 90, como a gente. Se você não foi criança nessa época e não está fazendo ideia do que a gente está falando hoje, a gente vai trazer para vocês hoje um programa especial para vocês conhecerem uma das melhores séries já lançadas aqui no Brasil e no mundo, né? E para falar sobre essas séries, a gente trouxe 2 convidados muito especiais. Eu ia falar, olha como a gente está assassinando o português hoje. Maravilhoso. É a emoção de falar do Teatro dos Contos de Fadas aqui. A gente está trazendo 2 episódios, 2 convidados muito especiais hoje para comemorar com a gente esses 60 episódios do Papo Animado. E quem são eles, Alan? Bom, gente, trouxemos de volta ele, o terror do editor, Diego Vargas, olha só. Aê! Oi, Léo. Cumprindo sua tradição de vir a cada 10 episódios, não é mesmo? Tá no contrato. Sim, é verdade, eu pensei nisso também. Acho que o último que eu vim era também um número redondo, assim, né? Era 50. Coisa especial, gente, que loucura. Oi, Léo. Oi, Alan, aí diretamente do WandaVision, toda robotizada. Toda no 2000. A conexão bem ano 2000 acontece, né? A Wanda jogou o Alan na década de 2000, onde ele tá ligando a internet depois das 2 da tarde para conseguir conectar e falar com a gente. E também a gente trouxe a minha amiga Laís, que já participou de um episódio aqui. Tudo bom, Laís? Oi, tudo bom? E vocês? Muito, muito feliz de fazer parte desse episódio, porque acho que isso devia estar no meu contrato. Se vocês não me chamassem para falar desse episódio, acabava a amizade, Léo.
Eu sei disso. A gente convidou a Laís e o Diego não porque eles mereciam, mas porque eu e o Alan fomos ameaçados de morte se eles não participassem. A gente chegou e falou, a gente vai falar sobre isso. A Laís falou, se você não me chamar, eu vou te odiar mais do que eu já te odeio. O Alan caiu. Tá de volta, meu anjo? Segue o programa. Então eu vou seguir enquanto o Alan não volta. WandaVision não perdoa ninguém. Não é? Ela já tá aí jogando o Alan pra fora do programa. A gente decidiu expulsar o Alan desse programa hoje, então vamos falar um pouco só a gente. Diego, pra quem ainda não conhece você, se apresenta rapidinho, Diego, pelo amor de Deus. Vai fazer uma apresentação que vai demorar 2 dias. Quem é Diego Vargas, pra quem não te conhece ainda? Eu sou jornalista. Nossa, pra caralho, ajudou muito. Você não queria rapidinho? Você não queria rapidinho? Tá bom, eu sou jornalista e amo pipoca. E amo pipoca. E você, Laís, você já participou? O Diego já participou, acho que, de vários programas. Laís, você é o segundo programa que está participando com a gente, né? Pois é, só me chamaram 2 vezes, mas tudo bem. Eu também sou jornalista de formação, hoje eu trabalho com tradução e adoro cinema, adoro animação, adoro contos de fada. Então, vamos soltar a vinheta e vamos falar um pouquinho sobre o clássico Teatro dos Contos de Fadas, que era exibido na TV Cultura. Ai, vocês amaram a vinheta? Eu detestei, como sempre. Voltei, galera, diretamente. E me deixando surdo. Tempo, não é mesmo? Ai, voltei. Sem fone e sem filtro. Olha só, vai começar bom esse programa. Bom, vamos lá, né? Vamos falar então sobre o Teatro de Contos de Fada, né? Que todo o programa começava lá com Shelley Duvall, não é mesmo? Falando: olá, meu nome é Shelley Duvall. Assim como eu apareci no programa, ou como eu acho que eu apareci, porque, né, deve ter sido a voz do Ultron, sei lá, Agnes deve ter falado no meu lugar, né? Mas vamos lá. Eu quero perguntar, Alan, quem é Shelley Duvall, para quem não sabe quem é essa atriz e produtora dessa série maravilhosa? Você quer que eu responda? Óbvio. Você não fez lição de casa, meu anjo? Eu não fiz a lição de casa. Laís. Então, Laís, vai lá, você fez lição de casa? Você sabe informar? Fiz lição de casa. A Shelley Duvall é uma atriz. Ela, na verdade, começou a carreira como modelo. E ela fez bastante sucesso nos anos 70, 80. E sumiu nos anos 90. Ela é mais conhecida pelo papel em O Iluminado, que acabou com a saúde mental dessa mulher. E aí, depois, ela meio que abandonou Hollywood. Desde os anos 2000, ela realmente se aposentou, né? Geralmente, às vezes ela reaparece aí bem envelhecida e tal, e todo mundo fica meio espantado, assim, que ela virou uma pessoa completamente comum, né? Ela abandonou completamente essa carreira, não faz mais muito nada. Doido. Não sei se eu vou estar entrando em muitos detalhes, mas o Teatro dos Contos de Fadas é muito marcado pelas participações especiais de atores super consagrados que ficaram famosos depois, né? Sim. Parece que essa série deu muita sorte para muita gente, menos para Shelley, né? Porque e não só os atores, mas também os diretores que dirigiram a série. A gente tem nomes consagrados do cinema, como o Tim Burton e o Coppola. E a Shelley estava no auge dela, né? Porque o programa era dela, ela era produtora, ela se apresentava como ela mesma. E aí o passo seguinte foi o Iluminado e depois foi ladeira abaixo, né? O Iluminado foi um divisor de águas ali pro mal, né? Infelizmente. E durante a Shelley Duvall começou a desenvolver esse projeto do Teatro dos Contos de Fadas quando ela estava gravando o filme do Popeye com o Robin Williams, tanto que o Robin Williams é um dos primeiros atores consagrados a aparecer no episódio piloto, que é o episódio do Príncipe Sapo. Ah, que legal. É muito legal isso dela levar os parça, né? Porque não sei se outras pessoas também ela já conhecia e levou pro programa dela, mas o Tim Burton mesmo, ela tinha feito o curta, o Frankenweenie dele, ele era literalmente ninguém, e ela deu um episódio para ele dirigir, né? Espero que, se foi mesmo essa relação de convidar os parça, já gosto muito dela. Para quem não conhece a série, o Teatro dos Contos de Fadas, como já diz o nome, ele traz os principais contos de fadas dos irmãos Grimm e outras histórias, não com aquela visão Disney que a gente estava acostumado na época, com os finais felizes, mas muitos deles com os finais originais das histórias. Então, cada episódio tem 50 minutos, mais ou menos, de duração, e cada episódio nos apresenta um conto de fadas
contado como se fosse uma peça de teatro, mas com um orçamento até que razoável. Eu lembro que eu estava vendo uma matéria no site que eu estava pesquisando agora e vi, parece que o orçamento para a produção não era muito grande dos episódios, mas os atores adoravam participar, tanto que eles levavam mais ou menos 2 semanas para poder gravar o programa, sendo que uma semana era dedicada para eles ensaiarem e a segunda semana era dedicada para eles gravarem a série. A VaptVupt real, né? São muitos... Essa coisa da comparação da Disney a gente faz hoje, mas o programa é de antes de algumas adaptações da Disney, né? Pequena Sereia, Bela e a Fera, Aladdin, a versão Disney não existia, isso é muito legal. Sim, mas vale lembrar que a atriz que viveu a madraça da Branca de Neve deu um depoimento na época falando que o trabalho é um caos e era muito duro, mas era muito prazeroso, o prazer de gravar com eles era muito grande. E a Shelley Duvall, além de produtora executiva da série, ela também narrava algumas histórias e também participava de algumas histórias. Ela fez Rumpelstiltskin, Rapunzel, O Rouxinol e Branca de Neve e os 7 Anões. Bonitinho. Abriu o link, gente, abriu o link. Carregou o Wikipedia aqui, gente. Carregou a página. Gente, vocês são muito Wikipedia, para... E ela narrou os episódios do Rouxinol, que tem o Mick Jagger participando, a Rainha da Neve e o Gato de Botas. É bom que a gente tá queimando um monte de pauta agora, né? Que a gente podia ter segurado, a gente tá queimando tudo agora. Né, pessoal? Então era isso que eu queria saber. Um beijo, bom programa pra vocês. Não vou. Mas, Alan, o que você gostaria mais de falar sobre a série que você pesquisou por aí? Não, na verdade eu queria puxar um assunto que assim, que a gente estava comentando que, né, a ideia é que fosse gravado como se fosse um teatro, né, mas quando a gente resolveu fazer essa pauta, eu falei, gente, eu vou ter que rever aquilo, eu vou rever, vai ser tenebroso, né, porque assim, anos que eu não tenho contato com isso, mas eu fui rever e eu falei, gente, era até que bem produzido, sabe, eu fiquei chocado, eu falei, nossa, eu não tô estranhando, sabe, óbvio que tem toda a relação de nostalgia, de lembrar das cenas da minha infância e tal, mas eu falei, nossa, mas era até que bem feito, né, pra época e pro que eles tinham, né, e eu fico imaginando, por exemplo, a gente tem aí Hamilton, né, sendo indicado a prêmios, e eu falei, gente, as pessoas podiam fazer mais isso, né, porque pra mim super funcionou esse negócio de teatro meu gravado, mas que super funcionou como uma série também, e eu queria saber se vocês sentiram uma estranheza assistindo a série de novo, ou se pra vocês também, vocês falam, nossa, até que rolou pra mim, sabe? Qual foi a experiência de vocês? Só fazendo um parêntese, esse tempo que o Alan falou, a série foi lançada em 82 e o último episódio foi exibido em 87. Se eu não me engano, ela é dividida em 6 temporadas e tem 26 episódios e um episódio secreto. Nossa, o Proibidão, o que tem nesse Proibidão? A gente vai falar dele daqui a pouco, então, mas vamos falar um pouco... Olha, segurando a audiência. Oh, claro! Alguma coisa, né, tinha que deixar. Alguma coisa tinha que deixar. Mas eu confesso que o Contos de Fadas, a série, eu tenho ela em DVD aqui em casa, e ele é muito um conforto emocional pra mim, porque sempre que eu tô em dias mais chateados, quando eu tô muito cansado, e eu quero ver uma coisa curta, que tem começo, meio e fim, eu costumo assistir a série. Eu tenho os meus favoritinhos, mas eu não consigo ficar mais de um ano sem pelo menos assistir 1 ou 2 episódios da série. Eu tô sempre vendo ou revendo. No final do ano passado, eu e o pessoal aqui de casa, a gente resolveu maratonar do primeiro ao último episódio com a família inteira se reassistindo, mas eu lembro que o Teatro dos Contos de Fadas passava na TV Cultura no começo da década de 90, eu tinha lá meus 5, 6, 7 anos, e continuou passando durante anos. Teve períodos que ele saiu da programação da Cultura, mas eu lembro muito forte que ele passava aos sábados, antes ou depois do X-Tudo, que era outro programa clássico da TV Cultura, e eu lembro que era tipo o programa do final de semana, tipo, a gente chegava, tomava banho, todo mundo se arrumava, era no final da tarde, tipo 6, 7 horas, e minha mãe colocava eu e minha irmã na frente da televisão para ficar assistindo, enquanto eles arrumavam as coisas para o jantar. Então eu tenho muito isso na minha cabeça de ser aquele momento legal do final de semana, que a gente assistia Teatro dos Contos de Fadas, assistia X-Tudo e depois ia jantar e assistia um filme todo mundo junto na sala. Você se arrumava para assistir TV, Léo? Não me arrumava, mas era aquela hora que você tomava banho e colocava o pijama para ficar bonitinho depois de ter brincado o dia inteiro no sábado. Então se arrumava. Me arrumava. Vocês não se arrumam para deitar na cama e dormir, gente? Pelo amor de Deus.
Enquanto o Léo ficava assistindo contos de fadas enquanto os pais faziam a janta, eu ficava assistindo Banheira do Gugu, torcendo pra sair uma nádega, um mamilo, uma coisa. Viu a diferença, o que tornamos Léo e que se tornou Diego na vida. Exatamente. E vocês, gente? Laís, pode falar. Então, fazia muito tempo que eu não assistia, mas engraçado que foi uma série que me marcou demais mesmo. E assim, lembrando, eu falava assim, nossa, eu acho que tem um episódio que tem o Mick Jagger. Eu acho que tem um episódio que tem o Jeff Bridges. E essa... Mas assim, quando eu era pequena, eu não tinha noção de quem eram essas pessoas, né? E engraçado ter essa memória deles um pouco distante. Eu reassisti agora, né, para gravar, e é sensacional. É o que o Alan falou, continua muito bom, continua muito bem feito, e a temática também é muito boa. Eu li que a Shelley Duvall queria uma coisa até um pouco feminista. Então, se você assistir episódios como Rapunzel, que a madrasta, a bruxa, fica falando assim, você não pode confiar em homem. Quem vai negar isso, né? Em 2021, Errada quem ela vai... não está, né, gente? Exatamente, está certíssima. Então foi muito, muito à frente do seu tempo também por isso, também pela temática, eu acho. Eu também tenho essa impressão. Eu me lembro de assistir quando era pequeno, de gostar muito e que passava na cultura. Eu não me lembro da situação em que eu assistia ou quantos anos eu assistia, mas eu lembro que eu amava. Eu acho que era muito legal porque era uma alternativa à versão da Disney, que a gente gostava muito. Porque eu, pelo menos, imagino que a gente assistiu, com certeza, né? A gente assistiu muito depois de ser lançado. Pelo menos, eu acho que a gente... Porque a série foi lançada nos Estados Unidos no começo e meio da década de 80 e provavelmente só chegou no Brasil no começo da década de 90. Ou seja, as coisas da Disney já existiam. E eu acho que era legal ter uma versão alternativa, porque acho que as versões da Disney foram tão emblemáticas que pouco se recontou essas histórias, né? Se cristalizou como assim, a Cinderela é aquela da Disney, com aquele visual, principalmente o visual. Poucas produções foram ousadas de recontar essas histórias, e estava tudo lá, em versões completamente diferentes, pra gente ter essa alternativa. Acho que isso era legal. E eu reassisti pouco, mas eu revi umas coisas, isso me saltou muito aos olhos, a diferença das versões Disney, e também a coisa da qualidade. Envelheceu super bem para uma produção de TV e para uma produção curtinha e que devia ser feita... Não tinha grandes efeitos especiais, né? E era feito a toque de caixa. Dá para ver que são produções com pouco dinheiro, mas que são muito inteligentes. Acho que me lembrou muito o esquema Castelo Rá-Tim-Bum, que também não era um orçamento gigante, mas era tão inteligente, bem feito, e bem pensado, e bem elaborado, e bons diretores, e bons atores, que o resultado é muito bom, mesmo não sendo ostentação. E fora os atores famosos, que é absurdo você assistir agora e falar, meu Deus, Angélica Houston, novinha. Eu fui até pesquisar porque eu queria entender, como eu não sabia se era na época uma puta produça ou uma coisa menorzinha, eu queria entender se os atores eram tipo famosões que eram convidados para fazer, ou antes de serem famosos. E foi antes, porque, por exemplo, a Angélica Houston fez um episódio, acho que em 83, e ela meio que estourou em 86, quando ela apareceu naquele curta do Michael Jackson, que é a cópia do Super Xuxa contra o Baixo Astral, o Captain, que ela é o bicho do mal, e aí logo depois ela foi a Mortícia. O Matthew Broderick... Mas nem todos, por exemplo, a Liza Minnelli já tinha estourado com Cabaré. Matthew Broderick fez o Conto de Fadas, e no mesmo ano ele estourou no Curtindo a Vida Doidado. O Robin Williams também fez o Conto de Fadas antes do Bom Dia Vietnã, que ele estourou em 87. Mas tem essas múmias também que acho que fizeram porque já tinham feito sucesso, estavam em baixa, que era tipo Liza, o Christopher Reeve, não sei o quê. O único que eu não entendo muito bem, eu acho que foi um convite porque ela devia ser famosa já e era um puta papel, foi a Susan Sarandon, que já tinha feito lá atrás o Rock Horror e voltou nesse mas era Bela, né? Acho que esses papéis mais icônicos, eles tentavam os atores mais legais, mas a escalação do elenco é perfeita. Ela fala acho que ela fala no segundo episódio, essa produção deu a oportunidade de muitos atores trabalharem com grandes diretores. Os diretores também são um grande diferencial. O primeiro episódio foi dirigido pelo Eric Idle do Monty Python. Maravilha, né? Que outra oportunidade muitos desses atores teriam de trabalhar com esse cara, né? Tem o Michael Richards, por exemplo, do Seinfeld, que também fez esse episódio.
aposto que assim que ele teve a oportunidade, né, de trabalhar com uma lenda da comédia, ele agarrou e fez com o maior prazer. Eu acho que muitos atores aproveitaram essa oportunidade, né? Ele tem essa vibe meio escola de atores, assim, né? Não é que tipo a malhação de lá, né? A malhação deles. Mas, assim, eu vejo um pouco disso. Tipo, eu consigo ver os atores, tipo, vou fazer isso daqui porque eu acho que vai ser bom, porque eu acho que eu vou. Sei lá, às vezes alguns estão indo pela primeira vez pela televisão, isso pode te destacar de alguma forma. Ou realmente só porque eu posso trabalhar com esse diretor que é muito legal. Eu sinto essa vibe também. E tinha uns episódios que eu me assistia assistindo Chaves, assim, nos efeitos especiais. Ai, gente, eu falei, olha só, usaram o mesmo estúdio que Chaves usou para fazer esse efeito, gente. Adorei. Mas a gente tinha comentado um pouco, né, sobre, né, o Diego falou sobre realmente serem versões diferentes da Disney, até porque muitas histórias foram adaptadas antes da Disney, mas alguns da Disney também já tinha adaptado, e a gente assistiu tendo esse comparativo maior, né, porque eu acho que eu e o Diego, a gente é criado dos anos 90, então a gente já tinha contato com os clássicos da Disney, e aí depois teve contato também com essas outras adaptações das histórias. Mas a Shelley, ela tentou, né, inclusive, levar esse projeto para Disney. Né, ela levou o projeto, só que eles estavam até interessados, só que ela não teria o controle criativo das coisas. E eu acho que tem um pouco a ver também com ela querer ter esse toque, né, como a Laís falou, uma coisa mais feminista, mais girl power, me senti a boca rosa falando agora, né? Mas essa tem uma outra pegada, acho que ela não queria que fosse tão infantilizado. Talvez, né? E também para trazer os finais que ela queria, né? Contar Sim. a história mais voltado pro original e não mais aqueles finais felizes. E o legal para mim dessas versões é que elas surpreendem muitas vezes. A gente está acostumado com o final da Pequena Sereia, onde Ariel casa com o Eric e vive feliz para sempre. Nessa daqui ela morre. Então não, a gente tem... mas eles dão umas inventadas também, né? Ela vira do mar, mas depois o Tritão fez um feitiço. Gente, inclusive, já vou comentar sobre esse. Esse final eu não gostei. Eu preferia que ela fosse espuma do mar do que transformar ela num anjo que vai abençoar a vida do casal. Foda-se o casal. Meu filho, ela não merece ser feliz por ela mesma. Ela ela vive para fazer feliz o príncipe que tava cagando pra ela. Eu não gostei dessa versão. Eu odiei essa versão, vou ser bem sincero. Essa informação que o Alan falou que a Shelley Duvall ofereceu para a Disney saiu na revista People em 83, um ano depois do lançamento da primeira temporada da série. Eles trouxeram várias informações e curiosidades nessa época, porque a série fez um grande sucesso na televisão, tanto lá fora nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Tanto que, de tempos em tempos, a TV Cultura ainda exibe o Teatro dos Contos de Fadas por aqui. E ele chegou a ser lançado em DVD por aqui, né? Tem a versão dublada deles, inclusive. Sim. Todos os episódios foram lançados em DVD aqui. Primeiro, em edição simples, eram 26 volumes. E depois eles lançaram um box compacto com as 26 histórias. E lá nos Estados Unidos também, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos saiu em 2 ou 3 versões o lançamento em DVD. Em Blu-ray nunca foi lançado. E hoje, infelizmente, o único jeito para quem quiser rever ou quem quiser conhecer é assistindo no YouTube, que tem todos os episódios dublados, e também tem na versão original, mas sem legenda no YouTube. Mas eu quero saber de vocês, quais são os episódios, a gente estava falando, o Alan começou a falar um pouco sobre a Pequena Sereia, que acredito eu que mesmo com o final que ele não curta muito, é um dos seus favoritos, Alan? Eu não sei se é não. Jura? Eu acho que não. eu achei legal assistir, porque eu achei engraçado. Eu amo os efeitos especiais, porque parece uma coisa Gloob, sabe? Ela vem assim, nadando meio estranho. Eu gosto do cabelo dela subindo, que parece ventilador jogando pra cima. Que claramente é um ventilador que colocaram ali pra ficar daquele jeito, que nunca que cabelo ia ficar daquele jeito, mas adorei que eles eram criativos, né? E eles pensaram nesses detalhes, tipo, o cabelo não vai ficar, né, pra baixo no mar, então vamos botar umas coisas, aí botaram um ventilador na cara deles, era bem engraçado assistir. Oi, quê? Eles tinham que se virar total, né? Mas também tem uma coisa muito louca dessa coisa dos efeitos, porque até assim, você pensa numa super produção no começo dos anos 80, sei lá, Caça-Fantasmas. Os efeitos eram, em geral, uma merda. Então, assim,
É que esse era o pior de todos. George Lucas deve estar xingando o Diego a partir de agora, depois dele ter feito Star Wars episódio 4, 5 e 6, e o Diego me falar, os efeitos eram meio merda mesmo. Mas o próprio Star Wars era meio merda, gente. Era tudo montagem de camada, uma coisa na outra, não tinha CGI, não tinha muita opção, era tudo no truque mesmo. Então eu acho admirável que mesmo assim funciona. Não, é uns efeitos meio chaves, assim, mas que é legal de assistir mesmo também. Não, é que eu acho que em Contos de Fada o problema era mesmo o orçamento, não é nem a tecnologia que não tinha disponível. Eles devem ter gastado tudo em gelo seco. Nossa, aquele episódio das três como é que é? As princesas bailarinas, aquilo, meu filho, gelo seco puro, metade do episódio, tudo gelo seco. Vamos então, antes da gente começar a falar dos episódios que a gente gosta mais e os que a gente não gosta tanto, vamos fazer um rápido resumo, né, Alan? Falando um pouco de cada temporada e quais episódios tem. É engraçado que fala temporada, mas podia... Gente, eu achei uma palhaçada. Eu vi 6 temporadas, eu falei, nossa, deve ter 150 episódios. 26! Porque a primeira temporada tem 2. Olha só, parece eu fazendo meus projetos, gente. Gente, a primeira temporada, hein? 2 episódios, tá? É assim. Que são o Príncipe Sapo e o Rumpelstiltskin. E a segunda temporada, ó, já tinha mais, né? Eles foram aumentando, foram 3 episódios, né? Que foi Rapunzel, o Rouxinol e a Bela Adormecida. Não, teve mais? Opa, teve mais, meu anjo. Nossa, teve mais, aqui pulou a página aqui. João e o Pé de Feijão, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria. Eu adoro esses clássicos, eu já adianto que são os que eu mais gosto mais. Na terceira temporada a gente teve Cachinhos Dourados e os Três Ursos, A Princesa e a Ervilha, Pinóquio, A Polegarzinha, Branca de Neve e os Sete Anões, A Bela e a Fera, O Menino que Saiu de Casa para Saber o que Era o Medo. Eu amo esse título gigantesco. E na Parece quarta qualquer temporada, livro que é lançado agora, né? Que tem esse título enorme. E na quarta temporada, Alan? Os Três Porquinhos, A Rainha da Neve, que é uma versão que... De onde tirar aquela versão? Pelo amor de Deus. O Flautista de Hamelin, Cinderella e O Gato de Botas. Na quinta temporada a gente tem A Roupa Nova do Imperador, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, A Princesa que Nunca Sorria. Você vê que foi diminuindo os episódios, né, galera? Sexta temporada. Tava acabando o dinheiro. A sexta temporada teve aí O Dorminhoco. Esse é o meu episódio. A Pequena Sereia, As Princesas Dançarinas, que eu já citei. E aí, como o Léo falou, tem um episódio aí secreto, um episódio que foi um easter egg, um negocinho que eles fizeram, um especial. Que você já quer falar agora desse especial? Vamos falar dele. Nesse especial, o que acontecia? Eles fizeram uma palhaçada, uma grande palhaçada em que os irmãos Green ficavam putos com a Shelley Duvall, porque ela, né, modificou algumas histórias deles, e aí ela ia mostrando uns trechos, explicando e tal. Era meio que um grande especial da série, né? Porque ela explicava um pouco sobre como funcionavam as gravações. Eu acho que teve um pouco disso também, né? Sim, ele meio que mostra um pouco dos bastidores. E é como se fosse uma grande... Ele começa com uma grande festa de comemoração da série. Tem vários atores que apareceram nos episódios participando. O episódio chama Green Party, ou então Melhores Momentos, Grandes Momentos do episódio. A Shelley Duvall tá dando uma festa. Quando ela tá escolhendo o figurino que ela vai usar, ela acaba caindo, batendo a cabeça e vai parar no mundo dos sonhos dela, onde acontece esse julgamento em que os irmãos Green vão decidir se ela é culpada ou eles inocentam ela. E aí ela meio que faz um resumão mostrando um pouco dos melhores momentos de todos os episódios da série. Gente, vocês já chegaram a ver esse episódio? É o Encantada da Shelley, então. Totalmente. Vocês já viram o episódio? Nunca ouvi falar nisso. Eu também não vi. Vou procurar pra ver. Tem no YouTube, ele dividido, e se não me engano tem também o completo. É bem viajado. E é meio que isso, tipo, parece que precisava ter um episódio, acho que final, pra poder terminar a série. Eu disse, gente, faz mais um aí. E aí provavelmente deve ter 5 ou 10 minutos de conteúdo inédito, e o resto é tudo a Shelley Duvall narrando e meio que resumindo um pouquinho de cada conto de fada que ela adaptou. Gostei. É tipo aqueles episódios de Friends que eles só faziam um resumão do que rolou, assim. E você lembra de não sei o que? Eles gravaram 2 minutos e o resto era tudo cena repetida. Mas aí, minha gente, quero saber de vocês quais são os episódios favoritos de vocês, pra gente falar um pouquinho de cada episódio, que acho que tem
principalmente dos atores que fazem parte, e eu acho que dificilmente vai dar 100% aqui, todo mundo escolhendo os mesmos. Eu acho que os gostos aqui são bem diferentes. Posso falar meu favorito? Pode, eu imagino qual seja. O meu queridinho do momento, mentira. O meu favorito, hoje em dia, depois de 45 anos de idade que eu tenho, é o único que eu tenho em DVD na minha collection, que é o Aladdin. Porque foi dirigido pelo Tim Burton. Eu acho isso tão sensacional. Eu sou muito da fanbase do Tim Burton. E é muito legal ter uma coisa que ele dirigiu antes do... Ele estourou com o Beetlejuice em 88 e ele dirigiu o Aladdin, eu acho que tipo 86, alguma coisa assim. E é legal que dá pra ver que já tem alguns elementos da criatividade dele, do estilo dele. A Caverna das Maravilhas é um ambiente super Tim Burton. Então é legal fazer essa coisa de frente para trás, né? O que gosto tanto da obra do Tim Burton, assistir uma coisa lá da origem dele e ver que a liberdade que ele teve. Então você vê que era um programa em que os diretores iam lá e colocavam a criatividade deles. Acho que por isso que era tão legal. Imagino que... E ele tem um pouco do DNA do Tim Burton daquela época, né? Ele é bem diferentão. Eu acho legal que eles mostram, tipo, a mãe do Aladdin, como a gente vê na história original. Eles seguem meio que totalmente a história original do Aladdin. Gosto que aparecem os dois gênios, o gênio do anel e o gênio da lâmpada. Eu acho o gênio azul divertido. Eu não sei se foi daí que a Disney se inspirou para fazer o Aladdin deles. Fica um mistério, né? Se alguma coisa dali foi tirado. É o episódio que eu mais gosto por conta de tudo isso. Ai, eu confesso que nunca foi um dos meus favoritos, não. Eu sempre achei muito bizarro, assim. Tem um elemento da bizarrice, não é tão fofo, né? Eu sinto também que os outros são um pouco mais fofos. Eu gosto muito daquelas cenas que o Sultão fica vendo aqueles penduricate lá e o Aladdin joga o pretendente da Jasmine, que é o vizir lá, naquele coisa que ele fica meio que... O gênio fica aterrorizando ele. Eu acho super divertido aquela cena. E aí, dos outros favoritos, eu não consegui assistir todos. Eu queria assistir todos para poder ser mais justo. Mas eu me lembro que eu gostava mais, e também foi isso que eu consegui ver e que eu vi realmente que são realmente legais. Sempre gostei muito do da Bela e a Fera, porque eu acho que era assustadorzinho e fofo no limite ali, porque eu era meio medroso quando era pequeno. Polegarzinho eu gostava muito, Pequena Sereia eu gostava muito. E, assim, também, Pequena Sereia é um trunfo de capacidade técnica de fazer o negócio, né? É uma dificuldade extrema. E eu gosto muito de dois, que eu me lembro de gostar, mas eu não reassisti. Qual que era um que tinha umas princesas, umas fulana, que fugiam à noite? As Princesas Dançarinas. As Princesas Dançarinas. No YouTube, eu quero muito rever, porque eu me lembro de achar... Eu me lembro de achar esse muito sensacional, assim, de achar muito misterioso, legal. E um que era uma princesa que... favoritos. Um que tinha uma princesa que dormia numa caralhada de colchão e ela ficava falando, tem uma coisa no colchão. E era uma ervilha escondida nos colchões que ficavam botando lá pra atazanar ela. Qual que é esse? A Princesa e a Ervilha com a Liza Minnelli. É da Liza esse. Gente, Nonsense, eu amava esse. Acho que era pelo Nonsense. Os que eu não gostava eram os que tinham esse Cats Style, que era os humanos interpretando bicho. Acho que a maquiagem me perturbava. Então, aquele dos ursos, dos três porquinhos, do gato de botas, tinha essa característica do antropomorfizado, sempre me incomodava. Eu gostava dos ursinhos da Caixinhos Dourados, dos três ursos. Eu acho que eles não me incomodavam tanto quanto, por exemplo, o gato de botas. E tinha um que eu tinha medo, que era que era um monte de palha, e aí tinha eu ficava fiando lá o negócio, e um duende perturbava a mulher que fiava. Eu achava muito perturbador, eu odiava. E era muito doido, que eu acho que devia repetir a exaustão desses programas. Então, sim, coisa da gente sentar para assistir, e às vezes passavam repetido, e o que você odiava devia ser muito perturbador essa situação, e a gente enfrentava, né? Gente, eu adoro quando o Rumpelstiltskin fica bravo e ele bate o pezinho e fica preso no final num efeito especial horroroso. E ele, detesto. Eu baixei os episódios todos em inglês. E o Rumpelstiltskin em inglês, eu não sei de que nacionalidade o ator era, mas ele tem um sotaque muito, muito carregado. E deixa ainda mais bizarro. Ele fala de um jeito que ele fala, não dá pra entender nada. A música que ele canta
deu pra entender porcaria nenhuma, tava perdido igual Mas- ela, falando, que nome é É, esse? Na versão dublada, eles não dublam a música. A gente escuta a música que eles cantam em original e não dá pra escutar nada mesmo do nome dele. Nossa, é horrível. Mas o duende fica perturbando a moça. O anãozinho O duende vai lá, ajuda a moça, né, ela. O perturbado é o rei que chega pra ele e fala: vamos lá, minha filha, fia o ouro aí, fia a palha e transforma em ouro. Eu assistindo isso, eu falei assim, se um rei safado desse falar, vai aí, faz ouro pra mim, senão eu te mato. E um duende falar, vou pegar seu filho, eu falo, pode levar essa criança, filho do estupro, eu não quero isso na minha vida, pode levar. E ela meio que ganhou o casamento como um brinde, né? Tipo, que merda de brinde que ela teve. Não, e é muito doido que, assim, dá pra ver claramente, pensando nessas histórias, que a Disney escolheu as histórias certas, porque muitos desses contos de fadas são de extrema perturbação, assim, tem esses elementos, tipo, uma pessoa escrota que prende a outra, é uma coisa muito doida, e também esses detalhes bizarros a Disney se livra também, né? Porque, por exemplo, não é na Rapunzel que toda a treta acontece porque roubaram, alguém vai lá e rouba um rabanete? Sim, ele rouba o rabanete de uma bruxa e a bruxa castiga sequestrando a criança. Eu queria falar sobre isso porque são justamente os contos de fada que a Disney não fez que são os meus favoritos. Porque eu acho que, por exemplo, você pega a Rapunzel que a Disney fez, pra mim, destruiu. Rapunzel é o meu conto de fada favorito, era a minha história favorita, então eu adorava Rapunzel do conto de fada. Eu acho que a Disney faz aquela versão Disney, né, dissolve bem as tretas, que não é a proposta de conto de fada, né, no original, era pra assustar a criancinha mesmo. Uhum. E acho que muito se perde nisso, perde algumas sutilezas, assim. E a Disney, ela muda um pouco da história, porque, querendo ou não, todas essas histórias provavelmente já estão no domínio público. Então, qualquer um pode usar a história. Então, a Disney muda nomes, a Disney muda o desenrolar da trama, e ela só pega meio que o principal. Um dos exemplos é o meu favorito, que é o do Conto de Fadas, que é a história da Rainha da Neve, que é completamente diferente do Frozen. A Disney já estava há um certo tempo querendo adaptar a Rainha da Neve para virar um desenho animado da Disney, isso desde o começo dos anos 2000. Eu acho muito legal a história dos dois irmãos, ou amigos, acho que eles são amigos, né? São amigos. São amigos, isso. A Gerda e o Guy. E toda essa história onde a vilã, que é a Rainha da Neve, ela não é tão vilã assim, e a Rainha da Primavera, que se mostra boazinha, ela também não é tão boazinha assim. Então, eu gosto muito da história e eu entendo o motivo da Disney meio que mexer na trama, mudar o nome dos personagens, porque assim vira um produto dela. E se você quiser contar a história dela, você vai ter que pagar os direitos ou não vai poder fazer. Então, eles sabem como fazer as coisas, tipo na Rapunzel. A Disney criou um monte de personagens novos que só tem na história dela e não tem na história original. É isso, eu adoro Rapunzel do Conto de Fada, acho que como eu falei, é super feminista, mesmo não sendo, porque a Rapunzel tá lá, tudo que ela quer é pica. Eu acho maravilhoso que ela termina grávida, ela termina com 2 bebês, você fala, como que surgiram essas crianças aqui? Não, porque tem um momento que ela fala assim, eu nunca vi um homem, qual é que é? E aí o príncipe, que é o Jeff Bridges, fala assim, deixa eu subir aí que eu te mostro. Rapunzel era safadinha. Mas tinha... Cego, né? Não tem uma coisa assim de que... Sim, ele fica cego no final da trama. É muito perturbado. A Disney foi lá e jogou tanto açúcar nesse conto, né? Pra poder fazer o enrolado. Jogou açúcar, Luciano Huck, mexeu e saiu lá. Porque é num nível de perturbação. A coisa dos rabanetes, eu lembro que eu ficava assim, Jesus, eram só rabanetes. Eu acho perturbador na cena que o pai imagina a criança com o rosto de rabanete. Quando a mãe lhe fala, mas eu tô com desejo, eu preciso comer rabanete. Senão a criança, aí vem aquela cena da criança com cara de rabanete, que horrível. Ela sonha com rabanetes canibais. É maravilhoso, maravilhoso. Eu acho os efeitos dão um toque especial nesse episódio, porque quando o príncipe fica cego, eles derramam um sangue brilhante assim na cara dele. Que é muito bom. É como se tivesse alguém passado pente
na imagem, é tosquíssimo. Desenharam uma lágrima assim que parece um emoji escorrendo. E isso daí faz parte da maravilhosidade desse episódio, porque é muito trash, é muito trash. Eu concordo, adorava. Laís. É um dos meus favoritos também. E você, Alan, me conta um dos seus favoritos aí da série. Então, né, indo aí na contramão do que o Diego comentou sobre os personagens... o humano que bota a fantasia, eu amava, por exemplo, os Três Porquinhos. Eu tenho uma visão muito vívida disso. Inclusive, depois eu fui ver que é tipo o Billy Crystal e o Jeff Goldblum, né, que faz, né, que participam desse episódio. Então, assim, eu tenho essa memória muito vívida. E também eu lembro muito da Caixinhos Dourados, que eu adorava aquela versão também, que eu acho que foi um dos que eu mais vi, inclusive, na cultura, e que depois, né, pesquisando, vi que tem no elenco a Carole King, galera. Carole King, que com certeza não é assim que fala, mas com certeza eu não vou lembrar o nome direito, porque eu tomei gin hoje, tá, galera? Então, assim, são dois que eu curto bastante, mas um que eu não lembrava e que depois revendo, eu falei, caramba, eu amava esse também, e o Diego também tinha comentado, que é As Princesas Dançarinas, que eu adoro aquele, eu amo a cena que elas estão ali embaixo dançando, né, porque elas... Então, galera, pra quem não sabe, tem umas princesas que saem toda noite pra dançar, porque o pai delas é muito rígido, e aí ele contrata... O mundo dos sonhos, né? Então, ele contrata aí... Ele falou, ó, quem conseguiu... Inclusive, eu amo que tudo nessas histórias é tipo, faça isso e eu te dou uma das minhas filhas. Basicamente, era esse o pagamento dela. Todos esses, gente. Teve uns 3 que eu vi que era assim, se você resolver esse problema, você casa com uma das minhas filhas. Olha a princesa só. que nunca sorri era a mesma coisa. Faça minha filha sorrir e case com ela. Case com ela, olha só. E aí ela nunca sorrirá novamente. Eu acho que é isso que acontece. Então, e aí ele contrata, aí tem esse boy que tem a capa mágica do Harry Potter, que ele fica invisível. Que é uma E aí tem um que dá momento pra que ele, elas... né? Aí tem um momento que elas estão lá dançando e elas tipo, quebra o nariz e tal. Tipo, o que é isso que eu bati? Então, eu lembro que eu amava, eu achava muito engraçado esse. Então, assim, eu tenho mais vívidos na minha memória e dos que eu gostava. Eu tenho esse, mas uma curiosidade minha, não é da série, minha, é que assim, todo mundo sabe que eu não sou muito fã de Cinderela, né, da Disney e tal. Mas a versão de Cinderela do Teatro de Contos de Fada, eu adoro, né? Eu acho muito legal e eu fico super envolvido com a história. Porém, assim, uma coisa que eu queria comentar, inclusive, é que assim, as atrizes eram todas muito bonitas, mas os príncipes, puta que pariu, tava difícil achar ator bonito. Não tinha meu filho, era muito difícil achar um príncipe bonito e tal. Tinha o Robin Williams no primeiro, aqueles assim. Ele não era eu acho as princesas horrorosas, todas olhudas, assim, cara de assustada. A Shelley Duvall mesmo, eu acho ela muito feia. Ela parece... Eu acho que é tudo gente de amizade. Tipo, são amigos da Shelley Duvall. Falou, gente, vem cá que a gente vai fazer uma série junto. Tô precisando de elenco. Mas o da Cinderela, eu fiquei surpreso, porque o príncipe parecia uma POC fã de Pablo. E parecia ter 15... O príncipe usava batom, Alan. E parecia ter 15 anos de idade. Aí eu falei, eu reclamo dos príncipes que parece que tem 30 anos e é feio, mas esse pelo menos é bonitinho, só que parece que tem 15 anos e parece que é fã da Pablo. Eu tô um pouco... Eu não sei, eu fiquei com mixed feelings, mas ele era um fofo, eu adorei. Aquele príncipe, eu falei, tá, você pode casar com esse, eu deixo. Esse você pode casar, esse é de boa. E eu adoro esse porque a fada madrinha é super debochada. Eu também. amo o senso de humor da fada madrinha. Ela fica fazendo piadinha. Ela fica fazendo piadinha o tempo todo, né? Tipo, teve um momento lá, tipo, mas é porque eu queria ir pro baile de novo. Eu falava, mas minha magia acabou, não vai dar. E aí ela ficava tipo, o quê? Ela falava, tô brincando, boba, você quer ir? Toma. Transformei. Tá aí. Eu adoro essa fada madrinha, eu acho ela é muito legal. Então, assim... E o legal é quando que a própria Cinderela entra na brincadeira dela, né? Lembra que ela fala, e cadê o sapatinho? Eu voltei pra casa, chutei umas pedras, quebrei. Então assim, essa versão de Cinderela eu gosto bastante, assim. A hora que eu tava pronto pra não gostar, mas essa versão eu gosto bastante. Cinderela mas eu precisava... tá nas minhas menções honrosas dos que eu mais gosto, mas... Tem 2 que eu gosto muito que também, como vocês falaram, não ganharam versões da Disney. Vocês já citaram, que é o das Princesas Dançarinas. É um dos meus favoritos. Eu gosto muito da trama, eu gosto muito dos personagens, do humor que tem vamos dizer assim,
o príncipe é meio que um anti-herói, né? Ele é um soldado de guerra, que a própria princesa debocha dele, ela fala, ai, pai, deixa esse pobre coitado aí, não vai conseguir descobrir nunca. E outro Gente, que eu gosto... esse é unânime, então. Todo mundo ama esse, das eu acho que sim. Você gosta também, Laís? Gosto bastante também. Então, Gente, fechamos uma unanimidade aqui. @Disney, Disney, já é o próximo que eles têm que fazer, as 12. Eu era um dos que eu gostaria de ver uma versão da Disney. Espero que a Disney não cague, mas era um dos que eu gostaria. E outro Quantas que eu... princesas são? São 7. Tá. 7 ou 6? Já vai escrever o roteiro. Não, eu já vou falar pra gente fazer a escalação de 7 atrizes pra fazer esse live Mas você action. quer live action ou quer desenho animado? Eu quero desenho animado. Não, live action. Live action pro Disney Plus, agora tudo é live action. É o quê? Eu acho que, aliás, essa é uma série que tinha que ser refilmada, porque a gente tem várias versões novas de porcaria que ninguém pediu, tipo Punk. Não, Punk não era uma entendeu? porcaria, mas provavelmente deve ser uma porcaria nova série. Vai ser uma porcaria, lógico que vai. Eu prefiro ficar assistindo o antigo, beleza? Sim. Não precisa ficar renovando. Agora, essa, se renovasse, eu ia ficar muito feliz. Já pensou grandes diretores fazendo versões de contos de fada? Ia ser muito legal. Ai, então o próximo o desafio do final do podcast, fique ligadinho, que a gente vai escolher cada um conto de fada para ter o remake, a gente escolhe um ator protagonista e um diretor. Fique ligadinho. É bom que a gente tem 10 minutos pra pensar, hein, galera? Vamos lá, hein? Deixa eu só falar, então. Outro episódio que eu também gosto muito, que nunca foi adaptado, é o do menino que saiu de casa pra saber o que era o medo, porque me deixava com medo em alguns momentos da história quando eu era pequeno, mas vendo hoje adulto, a gente vê a bizarrice dos efeitos especiais, e eu adorava aqueles fantasmas ensinando ele a jogar boliche com pedaços de ossos, que acaba sendo meio macabro. E o final, a gente vê que o maior medo dele era crescer, né? Então, é um episódio que eu gostava bastante. Vocês lembram desse também? Chegaram a ver? O Peter Pan, então. Mais ou menos isso. A versão Em que sombria você de se Peter identifica, Léo, é isso? Pan. Pode ser que sim, gente. Crescer é uma merda, né? Você tem que pagar boleto e fica com dor na coluna. Eu acho que é complicado. Eu quero citar um outro favorito, porque eu só falei de Rapunzel, mas tem outro que também me marcou muito e que eu acho que merece ser mencionado neste episódio, que é o Rip Van Winkle, ou o Dorminhoco, que foi dirigido pelo Coppola, e marcou realmente o Coppola, porque ele faz, a partir desse episódio, o estilo de filmagem dele deu uma mudada também. Ele tenta ousar mais, ele sempre foi um cara que ousou mais na filmagem, mas esse episódio é muito esquisito, tem tem um jeitão estranho que me marcou. Ele parece bastante. melancólico, né? Ele, sei lá qual que é, o visual é diferente, e eu acho sensacional, gosto muito. Também é outra história que a Disney nunca fez, nunca chegou perto. A Disney, né, podia realmente ouvir a gente comentando e fazer umas anotaçõezinhas aí do que eles podiam fazer versões, porque tem tanto conto de fada legal que tem merecia. Um outro que a gente ainda não citou, mas que a Disney já meio que adaptou como curta dos Sinfonias Ingênuas, que é o Flautista de Hamelin, que eu acho muito bonito, e ele tem uma mensagem legal. Eu gosto muito dele começar num período e o cara contar a história pro menininho do flautista. É um dos que eu acho que tem um final mais triste de todos. A gente citou a Pequena Sereia, que ela meio que vira protetora do príncipe, que não tem o final feliz Disney, mas esse, você nota que ele termina pra baixo, né, mostrando que é o famoso, se você fez uma promessa, cumpra a sua promessa para você não acontecer com você o que aconteceu com os caras de Hamelin. Esse é muito... dá até uma dorzinha no coração também, lembrando. Acho as pesado. Pessoas vestidas de rato são meio nojentas também, que tem os personagens vestidos de rato. Esse eu não gosto, porque também me dá a mesma sensação de Aladdin. Não gosto. Mas eu também acho que realmente dá uma lição ótima. Essas crianças provavelmente vão ser muito mais felizes onde quer que elas estejam, que não tem a peste, não tem infestação de rato, não tem nada, e não tem adulto trambiqueiro. Muito melhor. E você, Ala, tem algum outro favorito que você queira destacar? Eu acho que a gente já tinha citado, assim, mas eu acho o Príncipe Sapo muito legal, eu acho ele muito divertido. Eu tava zero expectativa, mas é que assim, eu vou assistindo e eu vou falando.
Ai, gente, me bota um Big Brother, vai ser assim, eu assistindo as coisas, eu fico falando comigo mesmo. E aí eu falo, gente, essa princesa, eu falo, gente, que insuportável. Ela é insuportável, ela é muito chata. Mas E, tem e aí, bastante princesa insuportável nos contos de fadas, ela não é a única. não, mas ela é. Nossa, mas ela é muito suportável. E aí eu acho engraçado que o Robin Williams. O Robin Williams é o. Não é Robin Williams, não é o sapo, né? Não, acho que não é. É. Ou é o sapo? Acho que é o sapo, É. né? É o Robin Williams Ele é o é. sapo. É porque eu lembro dele ter aparecido, mas é porque ele realmente aparece no final como o príncipe. Mas eu acho ele muito engraçado, e eu acho engraçado ele de sapo meio estranho. E aí tem uma cena bem o Sebastião e na Pequena Sereia, sabe? Que o cozeiro tenta matar ele. Então tem uma cena assim com um sapo. Eu acho muito engraçado. Eu acho extremamente bizarro ele de sapo, pequenininho. Mas ao mesmo tempo é um estranhamento que eu acho legal. E eu adoro o final também, porque né, ela tá lá na cama e tal, e resolve dar um beijo nele, assim, e era, tipo, super despretensioso, tipo, ele fez um negócio, e ela falou, você merece um beijo. Aí, nessa, ele, obviamente, volta ao normal, e ele volta ao normal de samba canção, e aí, o rei também é ótimo, é um personagem maravilhoso, assim, eu acho muito engraçado que é o rei dessa história. E aí ele fala... E eu falo, então, prendam ele, não sei o quê, como assim você tá com um homem no quarto? Aí ela falou, não leva aí porque ele tá pelado. Ele, vocês! Ela, não, foi só um beijinho. Então, assim, eu achei maravilhoso, me pegou mega de surpresa, eu fiquei tipo, gente, que espetáculo. Não, e Então, ele já assim, começa com umas coisinhas meio picantes, né? Tá lá o rei e a rainha tá meio triste porque não vê sentido na vida dela. Aparece a fada, fala, você quer uma criança, né? Ela é, o que eu tenho que fazer? Aí ela, vocês vão ter que parar de ler livro de contos de fada pelo menos essa noite. Aí ela fala, vem cá que eu vou te contar o que você vai ter que fazer. Aí ele faz uma cara quando a rainha conta pro rei o que eles vão ter que fazer. Ele faz, nossa, é isso que a gente vai ter que fazer hoje? É muito bom. então tem essas maliciazinhas, assim, que eu acho engraçado. Mas eu queria citar também um que eu não gosto, assim, que é... Eu não consigo, gente, com a Bela Fera. Pra mim não dá. Ai, Não jura? Eu dá. amo a Bela Fera. Aquela fera, nossa, gente, eu tava rindo porque eu achava bizarro. Ele parecia uma criança mimada, tipo, e não sei, gente, não sei se foi o ator, se foi a dublagem, alguma coisa deu errado ali, porque aquela fera tava muito estranha. E ele via e falava, tipo, você roubou a rosa e agora eu vou te matar, é isso que eu vou fazer. Você tem 15 minutos. Eu falo, 15 minutos eu saio correndo, eu tô em outro estado em 15 minutos. Né? Eu tenho 15 minutos pra correr. E ele ficava, tipo, eu vou te matar. Eu falei, não, você não vai, eu acho. Entendeu? Então, assim, era muito. Era uma fera que não dava pra se apaixonar. E o Gaston, que é o Jax, que me lembra um personagem do Bento Ribeiro do Comédia MTV, o Jax, que é seria o Gaston. O Jax é até legal. Ou seja, às vezes eu até gosto um pouco mais do Gaston dessa versão do que da própria fera, que é quem eu acho que é insuportável. Eu falo, esse realmente ia morrer sozinho e ia morrer como fera, porque não dava. Muito insuportável ele. Então, assim, pra mim, gente, não desce. Não desceu da Bela Fera, não rolou pra mim. E pra você, Laís? Rainha da Qual Neve que é eu o que achei você meio menos estranho. gosta? Acho que eu falei, eu não gosto muito de Aladdin. Saúde. Não gosto muito de Aladdin e do Flautista, de Hamlet. E você, Diego? Eu falei, os que tem gente vestida de bicho, eu tinha medo. Eu vou reassistir pra ver se era um preconceito meu, uma coisa de criança doida. Mas eu não gostava muito desses. E do Andy lá, que fica perguntando a menina que tá... É o Rumpelstiltskin. Que me aterrorizava. Mas eu vou dar uma chance pra ver se era uma questão minha quando era criança. Eu não gostava muito da história do Gato de Botas, que eu achava muito chato o desenrolar da história. Gosto da história do Gato de Botas original, mas eu acho que enrolava demais. E outros dois que eu não curtia muito era o da Princesa que Nunca Sorria, que eu achava aquele Boris, o cara lá dos porcos, insuportável, e o rei também. Então eu super entendi aquela princesa não sorria, e não entendi por que eu ela deu risada. adorava aquele. Esse eu gostava. Odiava. Esse eu gostava. E eu nunca suportei o da Bela Adormecida porque eu achava chata a história. Eu gosto da história da Bela Adormecida da Disney, mas eu acho que ele enrola demais, que tem muita fada, tem muita coisa que demora pra acontecer, ele lá no meio da floresta fingindo que o príncipe é o escudeiro fingindo que é o príncipe. Não sei, aquela Malévola não me convenceu. Prefiro a da Disney, então esses Às são vezes os que eu... né? Engraçado. Mas Eu li que na Bela Adormecida é o Christopher Reeve, né? Isso, que faz o príncipe.
que ele foi um príncipe tonto, um inútil, um idiota, justamente porque a ideia era fazer um contraste com o personagem dele como super-homem. Então você vê um cara bonitão que é completamente sonso, completamente inútil, e aí você fala, nossa, né? Bonito, mas... Ordinário. Exatamente. Gente, vocês querem destacar mais algum que a gente ainda não falou? Eu acho que a gente já falou de todos. Outros que eu gosto muito, mas vocês já citaram, foi a Rainha da Neve, Rapunzel, a Bela e a Fera. A gente não falou, por exemplo, de um que é muito legal, que é o Rouxinol, que tem a participação do Mick Jagger. Eu acho isso muito chato. Que surto Jura? isso, né? E a Disney já tentou... Racista, hein? A Disney já tentou adaptar essa história para desenho animado, onde o Mickey seria praticamente a história do príncipe plebeu, eu acho, que a Disney teria 2 Mickeys fazendo o príncipe e o Mickey fazendo a pessoa que salvaria, que levaria o Rouxinol para o imperador. Por que você não gosta, Laís? Eu acho uma história chata, acho o Mick Jagger lá todo fazendo yellow face, né, que já foi. E... Acho sem graça essa história. Aquela música do Rouxinol muito chata. Então. Eu acho ele pesado. A cena que a morte vem para levar o imperador. Essa sim, eu acho que é uma das mais pesadas dos episódios da série, no geral. Por que a Sofia Coppola tá acreditada no A Princesa que Nunca Sorria? Porque tinha aqui, tipo, a Sofia Coppola e tava aqui, nos créditos como Domino Coppola. Será que ela fez o que ela fez? Aquela de uma dirigida? O que será que ela fez ali? Fazia, ela parecia figurante, coitado. Ela não queria usar o nome de verdade, né? Ela falou, me bota outro nome aí, bota Domino Coppola. E provavelmente pode ter sido como aconteceu com o Valci Carrasco, que estava numa emissora e resolveu escrever uma novela para outra e usou um nomezinho fantasma para ninguém saber que era ele. Gente, sério que ele fez Ghost Opa, Rider? Chica da Silva dele, mas ele não podia assinar a novela porque ele estava no SBT. Gente, por que do nada a gente tá falando de Chica da Silva? Não, porque eu falei isso de usar um nome é falso. Histórias que Shelley, quando a Shelley fizer o grande comeback dela igual Punk, histórias brasileiras que ela vai adaptar para o Teatro de Contos de Fadas. Chica da Silva vai ter igual esse Cidade Invisível da Netflix fez, a Shelley deveria fazer só com os contos do Brasil. Eu apoio. Se vocês refizessem os contos de fadas, quais vocês acham que teria que ser o primeiro episódio, assim, que você pense? Pode ser iguais a esses ou alguma história que não foi adaptada dos contos de fadas? Foi, por exemplo, Alice não foi. Sim. Que acho que a Alice não conta como contos de fada, né? Talvez seja por isso. Alice nem deve ser domínio público ainda, né? Ou será que já é? Acho que sim. Já é. Mas eu acho que poderiam fazer os novos contos de fadas, porque Alice, Peter Pan, O Pequeno Príncipe, já são contos de fadas, assim, entre aspas. Então, são livros velhos só, mas acho que já dá para considerar contos de fadas, não? Viajei? Tudo bem. Eu acho que entra mais agora como contos de fada, porque sempre acho que entra nesse balaio, sim. Nesse seara, não é? Seara. Faz sentido. O Mágico de Oz também. Mágico de Oz são histórias que eu acho que assim, entraram na cultura popular como, né? No sentido de que assim, todo mundo já ouviu falar nessas histórias, a diferença é que elas têm um registro oficial, que é o livro, né? O próprio 101 Dálmatas, são livros que têm mais de 50 anos e que já estão no nosso imaginário de todo mundo. Acho que vale, seria legal ver. Sim. Daqui a uns 50 anos já podem fazer Harry Potter também, um grande conto de fada. A gente ressignifica, entendeu? Bota outro autor, vai ser tudo. Com certeza, daqui uns 50 anos vão estar fazendo Harry Potter, um Game of Thrones, um Avenida Brasil. Mas tudo tem que ter só um episódio, por favor, gente. Não vamos fazer uma coisa longa. Tem que ser uma coisa que dure 50 minutos, como é esse, que funciona super bem esse tempo para poder assistir. O Alan mesmo tá falando que você estava assistindo 2 episódios por dia antes de dormir, né? Porque tava muito meu comfort TV show, assim, sabe? Eu adorei. Ai, gente, a gente não citou que tem a Carrie Fisher na Polegarzinha, gente. A Polegarzinha é muito bom também. E esse é bem legal também. Mas eu nem lembrava que era Carrie Fisher. E realmente, tipo, dá pra ver que é ela, assim, sabe? Até porque, enfim, né? Grande princesa ela é. Mas eu gosto do exercício do Diego Vargas, tipo, se Disney Plus compra esse negócio, refaz
Então, um episódio que podia ser refeito, e aí a gente escolhe diretor e os atores. Eu adorei esse exercício. Eu tô buscando Mas posso mesmo, falar, não sei quem eu não quero. gostaria que fosse do Disney Plus, eu gostaria que alguma outra empresa fizesse. Porque a Disney. Max. Não, qualquer. HBO Max, pega isso. Por causa que a gente sabe que a Disney vai. A Disney já fez recentemente, por exemplo, o então- Once Upon a Time, que começou super bem e meio que ferrou depois de um certo tempo, né? Ah, é verdade, tem um Once Upon a Time ou seja, já refizeram essa série aí, só que cagaram. Mas aí, minha gente, qual histórias vocês gostariam de rever nessa nova versão que nós vamos criar agora? Vamos juntar as moedinhas aqui, vamos fazer um leilão para os nossos seguidores ajudarem e a gente readapta esses contos de fadas. Quais seriam os diretores e o elenco do sonho de vocês? Eu já tinha pensado sobre isso porque eu realmente queria muito que essa série fosse refilmada. E eu queria ver João e Maria, versão Taika Waititi, que é o diretor de Thor. Ia ser maravilhoso. Nossa, ia ser demais. Ia ser muito legal. E aí ele podia filmar na Nova Zelândia, que ele é de lá. Ia ser engraçado, ia ter canibalismo, ia ser maravilhoso. Eu queria Eu amo muito o Wes Anderson, sabe? Que faz Hotel Budapeste, Excêntricos Tenenbaums. Ele é muito visual. Então eu fiquei pensando qual história poderia ser muito boa, que valorizasse muito visualmente. Eu não sei. Alguma que tivesse uns castelões, talvez uma Bela Adormecida, talvez um Bela e a Fera, não sei. Uma coisa que ele pudesse ter bem aquele visu dele. A Maria, que o Tim Burton voltasse para fazer um mais dark do que o Aladdin, que o Aladdin acho que ele foi mais pro lado do nonsense dele, mas agora que ele se encontrou muito na coisa mais dark, eu queria que ele voltasse, fizesse algum, também não sei qual. E o que eu queria muito eu tenho um diretor brasileiro que eu amo, que é o Daniel Rezende, que dirigiu Laços. Eu ia amar ver a estreia dele fora, fosse numa coisa contos de fadas, uma coisa que ele pudesse ter efeitos e coisas, e eu queria muito que tivesse uma versão nova de Polegarzinha, que é um conto de fadas super legal, do mesmo autor da Pequena Sereia, que a Disney cagou baldes, nunca fez nenhuma versão. Se não me engano, a Fox lançou a versão animada de Polegarzinha, é do... Acho que por causa dessa aí a Disney nunca mexeu. Acho que era uma boa história que eu gostaria de ver recontada e ia gostar de ver um diretor brasileiro envolvido. Para quem nunca viu a Polegarzinha, ele está disponível no Disney Plus atualmente. O Wes Anderson faria um excelente Caixinhos Dourados, hein? Ia ficar a casa toda simétricazinha, assim, tudo bonitinho. Assim. Ia ser maravilhoso. O próprio João e Maria que você falou, acho que ia ficar bonito também. Ele gosta de cores e não sei o quê. Eu acho que ia ser bem legal também. Um João e Maria do Tim Burton ia ser bafo também, né? Eu gostaria de ver uma versão, poderia até ser do Tim Burton ou algum outro diretor que tivesse um visual mais assombrado, com um menino que saiu de casa para saber o que era o medo, mas com o Tom Holland do Homem-Aranha fazendo o protagonista. Eu acho que poderia funcionar. Que legal. Eu queria que a Polegarzinha fosse a Zendaya. E você, Alan? Eu vou roubar, acho que uns 2, hein, logo. Mas eu vou mais pro, realmente, diretor de séries. E eu acho que eu pegaria muito o Ryan Murphy pra fazer, sei lá, os 3 Porquinhos. Porque eu gosto muito da estética do Ryan Murphy. Eu não sei, ele ia dar uma pirada. Ou mesmo o Rumpelstiltskin, acho que ia ser uma boa pro Ryan Murphy. Eu acho que seria incrível. E eu adoraria ver a Shonda Rhimes fazendo as Princesas Dançarinas. Sabe, eu acho que ela podia fazer essa coisa meio Bridgetown, sabe, que tá bombando agora. Eu acho que ia ser um negócio incrível, então eu mega apostaria nisso. E acho que já falamos tudo que tínhamos que falar sobre o Teatro dos Contos de Fadas. Quero saber de vocês que estão escutando a gente, se vocês já viram a série, se vocês gostam da série, qual que é o episódio favorito de vocês, então conta pra gente lá no nosso Instagram, no @papoanimado. Conta lá pra gente o que vocês acharam do episódio também. Pode, por favor, joguem biscoito pra gente, né, Alan? Por favor, gente, sigam lá no... Episódio 60. Episódio 60, olha só, tamo ficando velhinho, tá bom? Já estamos ficando gaga aqui. Então, por favor, deixe seus comentários lá no @papoanimado, tá? Sobre o episódio de hoje. E também conta aí seu episódio favorito, né? E também faz esse exercício. Você gostaria aí de um teatro de contos de fada no Disney Plus ou no HBO Max? Quem você contrataria para fazer alguma história? Conta pra gente, a gente quer saber.
A nossa dica de hoje, a gente de novo não vai ter o quadro de dicas, mas a gente tá dando 26 dicas para vocês. Então, se você tiver a oportunidade, entra no YouTube, que é de graça, e assista os 26 episódios. Maratona, faz que nem o Alan. Assiste 2 por dia antes de dormir, é muito legal. Eu recomendo. Ô, Léo, se você posta em algum lugar, de repente posta nas suas redes sociais, no seu Facebook lá, um link para os episódios que eu joguei no YouTube e é meio bagunçado, assim, de achar. Eu achei muito fáceis, mas eu não achei tão fácil. Ia ser muito legal se você fizesse um post no seu site lá com todos os links. Postaremos. Tem uma playlist no YouTube com todos, eu acho, se eu não me engano. Eu tô vendo pela playlist. A gente posta nas nossas redes sociais, os dois vão compartilhar, a gente usa a hashtag Papo Animado no Twitter e a gente coloca o link lá no Instagram também pro pessoal seguir. Arrasou. Meninos, gostaria de agradecer, Laís, muito obrigado pela participação no seu segundo episódio aqui no Papo Animado. Espero que a gente vai te chamar, fica tranquila que a gente vai te chamar para participar de outros. Queria que você deixasse suas redes sociais e peça seu biscoito. Obrigada, gente. Sempre uma delícia participar das conversas com vocês. Me chamem mais mesmo, porque eu adoro e eu sempre escuto vocês. Eu não tenho nada para divulgar, viu? Porque eu sou uma pessoa muito eu não sou influencer, não. Mas eu tô adorando seus posts no Twitter falando de Laços de Família da Globo. Tô assistindo todo dia e tô catalogando os diálogos sobre comida. Eu sou Laís Catacini, com 2 T's e 2 S's, em todas as redes sociais. E você, Diego, peça seu biscoito. Onde o pessoal te encontra? Para quem quiser conversar comigo, aí bater um papo sobre esses assuntinhos que eu adoro, no Instagram é @DiegoBargas e pode chamar lá que eu sou acessível. Eu também não sou influencer, não. Gostei de te conhecer, Laís. Vou te seguir, a gente conversa mais depois. Sim. Mais uma amizade do Pop aqui sendo selada através do Papo Animado. Eu amo. E você, Alan, onde a gente te encontra essa semana? Você tá trabalhando muito, tá saindo de casa, tá cumprindo quarentena? Gente, conta pra nós. Tô postando selfie todo dia no meu Instagram. Por que isso? Tô postando selfie todo dia no @alanwood.mp4, tá? As pessoas não aguentam mais ver minha cara. Também tô no Twitter, não falando de nada, porque eu não vejo mais Big Brother, eu abandonei o Big Brother. Então, assim, o assunto que eu tinha pra falar, eu já não falo mais. Então, eu entro no Twitter pra falar, bom dia, e aí eu sumo, nunca mais apareço. É assim que tá sendo, tá? No Alan Wood, eu já não lembro mais, né? Tanto que eu não lembro. Alan Wood _, no Twitter, tá bom? Não vou falar TikTok, não precisa, que eu não tô postando mais lá mesmo. Quando eu tiver, eu aviso. Mas sigam o Papo Animado no youtube.com/Papo Animado, tá? Porque tá saindo os episódios lá também. Inclusive, um beijo, galera, que tá ouvindo pelo YouTube, que agora nós temos uma audiência fiel também no YouTube, então eu tô adorando. Olha, que legal. Sejam bem-vindos. E se preparem que vai ter novidades. Uma novidade já teve na última quinta-feira, que foi a nossa live sobre Raya e o Último Dragão. A gente quer saber depois o que vocês acharam da live. Quem não assistiu, corre lá no IGTV que você encontra a nossa live, onde eu e o Alan e mais 2 convidados especiais falamos um pouquinho mais sobre o filme, já que 1 hora só de podcast aqui não foi suficiente pra gente falar. O momento que a gente falou mal. Aqueles... Quem quiser me encontrar, eu tô no Instagram como Cadê o Léo Francisco e no Twitter como Léo Francisco. Meninos, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, gente. Obrigado. Tchau. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. E essa foi Shelley Duval, hein? No Teatro dos Contos de Fadas. Você ouviu o Papo Animado, o podcast mais animado do Brasil, com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco.